Jornal da TV Onix. Oferecimento. Seja a Cisc e amplie seus negócios. A Cisc, parceira do empresário, amiga do consumidor. Projeto Ambientar. Transforme os seus sonhos em realidade. Casa Brasil. Diz muito sobre você. Cuidar Saúde. Cuidando de vidas todos os dias. Com prazer, vamos entrevistar hoje o prefeito Neto Donato para falar sobre os 100 primeiros dias de governo. Neto assumiu no dia 1º de janeiro de 2025 para um mandato de 4 anos, sucedendo o prefeito Ayrton Garcia, que completou 2 mandatos. As realizações, aquilo que está dando certo, aquilo que não está dando certo, tudo isso nós vamos comentar a partir de agora. Prefeito Neto Donato, muito obrigado por participar do Jornal da TV Onix. Parabéns pelos 100 dias de governo. Muito obrigado, Ney. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento tão feliz da cidade, né? Feliz aqui do nosso governo, completando 100 dias e já com muita coisa boa para entregar para a população, com muitas coisas interessantes e planejamento para o futuro, e tendo a oportunidade de conversar com você, Ney, e também com todos os telespectadores, internautas aí da TV Onix. É um prazer. Neto, esses 100 dias foram o que você esperava? Sim, a gente já entende que os primeiros dias não serão fáceis, né? E nós cuidamos muito da parte administrativa da prefeitura, da parte interna, fazendo as reestruturações e as dinâmicas necessárias, mas também entregando muitas coisas para a população. E as duas principais é a questão da segurança e também do transporte público. Nós vamos falar com detalhes já já. Eu me lembro de tê-lo entrevistado, Neto, inclusive na campanha, e lhe fiz essa pergunta. Você era secretário de governo na administração do prefeito Ayrton Garcia, ou na parte final, né, do governo Ayrton Garcia, e eu lhe perguntava o que seria diferente caso você fosse eleito. E você me dizia que era imprimir um ritmo diferente. É isso mesmo? Ainda hoje você pensa assim? E pensando assim, qual é esse ritmo diferente que você gostaria de imprimir? Olha, Ney, cada gestor tem a sua característica. E o Ayrton tem a característica dele, os prefeitos anteriores também, e eu, obviamente, vou ter a minha, né? Então, o que a gente entende? Que tem que ter um serviço de eficiência, um serviço rápido, e um serviço que você atenda a população verdadeiramente. A gente não pode fingir que está atendendo a população. Você não pode, quando você vai fazer uma reforma numa casa ou cuidar de um carro, né, dá uma recalchutada ali no pneu, ou dá uma garibada ali, está tudo em ordem. Não é assim que a gente precisa fazer. Nós precisamos mudar aquelas coisas que não estão bem, só que a gente precisa ali, desde a raiz do problema, a gente precisa cuidar, exterminar o que não funciona e colocar uma maneira nova de administração pública, de gestão pública. O que eu entendo, e eu gosto muito dessa palavra, que é a inovação, nós precisamos inovar dentro do poder público. Inovar não significa só tecnologia. Muitas vezes a gente liga a palavra inovação com tecnologia. Também é tecnologia. Mas o que a gente está fazendo, por exemplo, agora, no caso da dengue, é uma inovação do combate à dengue. Você tem a inovação dentro das unidades de saúde, onde nós tínhamos sempre no passado um dengário, um lugar específico para a população ir. Hoje nós descentralizamos. Você pode ir nas mais de 30 unidades de saúde aqui na cidade de São Carlos, que você vai ser atendido das 7 da manhã às 5 da tarde, para ser atendido sem marcar consulta, sem marcar nada. Horário, você pode ir lá e falar sobre a questão da dengue, tomar toda a medicação se necessário, fazer o teste, enfim. Mas também, dentro dessas unidades de saúde, em 4 regiões da cidade, nós temos o horário estendido até às 8 horas da noite. Isso possibilita que o pai de família que chega em casa após as 6, ou que tem que levar o filho, a criança, você tem um período maior para atendimento. Não falando ainda sobre as UPAs, que isso é 24 horas, sempre à disposição da população.
Então, a gente montou uma rede de atendimento para dengue que, na realidade, você tem mais de 30 dengários na cidade. Na sua visão, o fato de se misturar a outros pacientes com outros problemas não causa um desconforto? É uma coisa que vocês já estudaram e está tudo bem, dá para fazer? Sim, tudo isso foi feito com base nos técnicos da nossa secretaria, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos. E a gente entende que a dengue ela tem uma outra característica. Se fosse o Covid, era uma outra situação. Porque realmente a transmissão se dá, a transmissão de pessoa para pessoa. É de outra maneira do que a dengue. Então, isso daí não vai influenciar nem no atendimento aos outros pacientes. Tá? Você diminui a frequência nas UPAs, porque você espalha o atendimento pela cidade. Você facilita para o morador, para o paciente, a chegada na unidade de saúde, que certamente é mais próximo da sua casa, né, da casa de cada um. Então, isso daí tem sido avaliado positivamente no combate à dengue. Agora, a gente não deixa de usar a tecnologia. Nós estamos com os drones soltando em regiões da cidade, em piscina, de alguma casa abandonada, uma pastilha que vai combater o mosquito. Então, nós usamos a tecnologia também, mas a inovação não depende só de tecnologia e nem do financeiro. A inovação, geralmente, é você ter uma ideia criativa, e é isso que a gente quer imprimir na cidade de São Carlos. São cabeças, Neto. Você mudou as cabeças, não cabeça fisicamente, mas a forma de pensar, pessoas com forma de pensar diferente, é mais ou menos isso? Eu não vou falar nem que eu mudei ainda, viu, Ney? Mas o que a gente está montando aqui, e na semana passada eu tive uma reunião com a Secretaria de Gestão Pública, comandada por uma servidora de carreira, que é a Laurier, e também ela é formada em administração pública, aqui na Unesp, em Araraquara. Então, nós tivemos, junto com os diretores e secretários adjuntos, algumas reuniões muito proveitosas para a gente imprimir uma nova metodologia. E isso não vai ficar só no achismo, né? Nós vamos fazer decretos, portarias, para mostrar qual é a direção que o servidor público vai ter aqui na cidade de São Carlos. Porque muitas vezes você tem uma estratégia, mas ou fica só com os secretários, ou fica só com uma secretaria só. O que a gente precisa entender é que a prefeitura ela cuida de toda a cidade. Então, todos que vão trabalhar para a prefeitura, elas têm que ter o mesmo esquema de jogo. Elas precisam saber decore e salteado, e aí a gente vai falar um pouco de futebol, né? O Abel, que é o técnico do Palmeiras, do meu time, que fala muito, fala assim, cada jogador precisa saber da posição que o outro está jogando, porque se um dia precisar improvisar, eles vão saber qual é a marcação que tem que fazer, como que vai atacar, e a mesma coisa aqui. Todos os servidores precisam saber qual é a função deles, Clara. E eu creio, até pelo que eu ouço dos servidores, nunca ninguém passou essa capacitação para eles e essa metodologia. E essa uniformidade. Essa uniformidade. Mas eles não são capacitados, sabe? Não, lógico que são. Só que cada um tem um estilo. Até porque vamos dizer, né, fez a faculdade de engenharia, o outro fez a faculdade de medicina, o outro de direito, o outro está no ensino médio, o outro é um trabalhador operacional. Então, cada um faz do jeito que ele aprendeu. O que a gente precisa é ensinar todo mundo de uma maneira, sem impor nada a ninguém, mas para eles perceberem que vai ser mais fácil dessa maneira ter essa uniformidade. Você falou rapidamente sobre saúde, queria complementar esse assunto, Neto. Ainda é um problema para o São Carlense a saúde, né? Ainda tem filas nos postos, as unidades básicas de saúde ainda não são bem utilizadas pela população. O que fazer nesse sentido? A gente fala há muito tempo em fortalecer a saúde básica do município. De que forma isso pode ser feito, Neto? Olha, a gente tem feito, e até no período que eu tive aqui com o prefeito Ayrton Garcia, nós começamos a informatização verdadeira na saúde. Porque antes nós não tínhamos uma integração. Então, nos 2 últimos anos aconteceu essa integração, nós estamos melhorando, nós estamos capacitando os servidores do administrativo, também para entender qual é o ponto que nós temos que avançar. Precisamos sim de um trabalho de comunicação institucional, informar a população de qual é a função da UPA,
qual é a função da UBS, qual é a função da unidade de saúde da família. Veja só, às vezes as pessoas vão lá na unidade de saúde da família, Ney, e querem ser atendidos. A pessoa que mora no bairro, né? De imediato. Só que, se ela não morar na região que a USF, que a unidade de saúde da família, atende, nós somos impedidos legalmente, por uma lei federal, de atender essa pessoa. Aqui eu não estou falando de caso de urgência, tá? Urgência tem que atender em qualquer momento. Mas uma situação de rotina. E aí, às vezes, a população fica brava, pô, mas eu tenho que ir lá no postinho de tal lugar, porque eu não vim nesse, aqui eles não me atendem, é do lado da minha casa. Então, tudo isso, se nós ensinarmos e orientarmos a população, isso vai melhorar. Só que não adianta ainda a população ter que ir lá no posto de saúde, na UBS, marcar consulta. Algumas já estão fazendo por telefone, outras fazem ainda fisicamente, né, pessoalmente. Então, tudo isso a gente vai dar uniformidade. Vai todo mundo remar para o mesmo lado. E com isso a gente consegue otimizar. E consegue ter uma coisa que, infelizmente, é muito difícil, não só em São Carlos, até por eu trabalhar com isso, eu sei que em outras cidades também é assim. Nós não temos os dados corretos, vamos dizer assim, do sistema de saúde. Há, infelizmente, uma falta de cadastramento, uma falta de ingresso, né? Vamos dizer assim, de colocar o cadastro e as informações no sistema correto, até para a gente poder receber mais verba do governo federal. E isso não acontece. Porque então, as verbas vêm em função do número de inclusive do atendimento. Né? A Santa Casa aqui, ela teve um ótimo repasse do SUS paulista, porque a hora que foi ver o índice de cadastramento que tinha de atendimento, ela foi lá no top. Então foi muito bom e ela conseguiu receber recurso. Por quê? Fez a lição de casa direito. Infelizmente aqui no município ainda, nós não temos isso. E por várias deficiências. A questão do sistema, que algumas vezes deixa a desejar, a questão da capacitação do servidor para utilizar o sistema. Então, toda essa orientação, nós vamos estar passo a passo, cuidando de todos os servidores, principalmente da saúde, para dar uma melhor qualidade de atendimento para a população, mas também uma qualidade de serviço para essas pessoas. Neto, saúde, a gente falou em dengue já, vamos transportar para a questão de limpeza da cidade. Né? A dengue está diretamente relacionada a isso e nós temos, infelizmente, em São Carlos, vários pontos ainda em que a limpeza não está bem feita. Né? Não só a limpeza, né? Se você passar em canteiros centrais, em algumas praças, falta jardinagem, falta um pouco mais de cuidado. Tem uma empresa contratada desde o começo desse ano, final do ano passado, para fazer esse serviço, mas parece, pelo menos aparentemente, que ela não está dando conta, Neto. Como é que a prefeitura pode incrementar e tornar esse trabalho mais eficiente? Ney, esse contrato começou, salvo engano, em dezembro do ano passado, foi um contrato emergencial. O prefeito Ayrton Garcia colocou na rua, né, uma licitação, só que essas licitações para a limpeza da cidade, elas são com valores altos. E automaticamente muitas empresas vêm disputar. E é comum elas judicializarem esse processo licitatório. E foi o que aconteceu. Isso não tem nada a ver com a prefeitura. São as brigas de empresas, disputando ali o melhor preço. E com isso nós precisamos contratar, para não ficar sem limpeza, uma empresa emergencialmente. E foi essa empresa que nós contratamos. Nós sabemos que existe uma organização muito grande nessa empresa, existe uma conduta, um cronograma, só que não é o número adequado ainda. Quando você contrata o emergencial, você não vai contratar o ideal, você vai contratar aquilo que é o básico para você ter um apoio e não ficar uma calamidade pública. Isso por conta do caráter da questão emergencial. Então, hoje eu não tenho, é muito arriscado juridicamente, eu começar a inflar esse contrato 25% a mais, que é o que a lei de licitação permite. Então, é de bons olhos a gente aguardar um pouquinho, nós estamos cuidando, estamos trabalhando bastante, de manhã, de tarde e de noite também. Essa empresa, em alguns momentos,
ela tem feito essa limpeza, mas está longe do ideal. Não na qualidade do serviço, mas na quantidade. Tá? Então, a gente espera que quem ganhe a licitação nos próximos meses, nas próximas semanas, seja uma empresa que tenha as qualificações técnicas e que seja tão responsável quanto essa é, e que possa mostrar para a cidade de São Carlos que o tipo de limpeza que este governo quer é diferenciado. A jardinagem, o embelezamento da cidade, isso é um compromisso meu com a população, é uma coisa que me incomoda muito e que nós vamos ter. Só que eu não consigo fazer isso, talvez nem no primeiro ano, Ney. É ruim, é triste, até para mim falar, mas não é de uma hora para outra que você muda uma cultura de uma cidade até. Então, nós vamos fazer, mas em 4 anos, nós vamos deixar a cidade um brinco e vocês vão perceber, eu tenho certeza que vocês vão perceber claramente a diferença do cuidado que a cidade tinha antes e do que está tendo agora, depois dessa nova gestão. A gente vai dar uma paradinha no papo com o prefeito Neto Donato. Na Auron Ambientes Planejados, acreditamos que cada canto da sua casa deve ecoar a riqueza da sua vida, suas viagens, suas alegrias e seus sonhos. Mergulhe conosco na arte de criar espaços que não são apenas esteticamente agradáveis, mas que também carregam em si memórias, significados e personalidade. Descubra como transformamos ideias em realidades tangíveis que amplificam a essência de quem você é. Rua Major José Inácio 2941 em São Carlos. A Pitti Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitti Contabilidade. 3371-2022. Alô, apaixonados por música e eletrônicos. Você precisa conhecer o Sebo do Vinil, em São Carlos. Lá tem de tudo: discos, CDs, DVDs de todos os estilos e uma variedade gigante de eletrônicos com aquele precinho camarada. Fale com Sérgio Piovesan e descubra porque o Sebo do Vinil é uma das maiores, melhores e mais barateiras do interior do Brasil. Avenida Comendador Alfredo Maffei, 1760. Sebo do Vinil. Aqui tem som e preço bom. A Tempus-Tec está há quase 10 anos revolucionando o mercado de automação industrial, oferecendo soluções tecnológicas sob medida para fabricação, reforma e modernização de máquinas e equipamentos, com uma estrutura completa, sala de projetos, ampla área de montagem, usinagem, eficiência e personalização. Nossa equipe altamente qualificada está sempre pronta para atender suas necessidades. Tempus-Tec. Inovação e compromisso ao serviço do seu projeto. Venha nos visitar e surpreenda-se. Projeto Ambientar. Transformamos os seus sonhos em realidade, criando espaços que contam histórias. Cada detalhe é pensado para surpreender, cada ambiente criado para encantar o seu sonho em ambientação, realizado com perfeição. Projeto Ambientar. Transforme os seus sonhos em realidade. Casa Brasil diz muito sobre você. Abril é o mês de aniversário do maior e melhor outlet de móveis e decoração de toda a região. Outlet Cia Decor, toda a loja com 40% de desconto à vista ou em até 12 parcelas sem juros com o primeiro pagamento para julho de 2025. Em toda a compra, brindes em objetos decorativos. Mês de aniversário do Outlet Cia Decor. Quem ganha o presente é você. Visite-nos. Avenida Getúlio Vargas, número 900, em São Carlos. Vem que é bom! Continuamos a conversar com o prefeito Neto Donato nesta edição especial do Jornal da TV Onix de feriado, dia 21 de abril. Neto, no final do bloco passado, nós falávamos sobre a questão da limpeza da cidade. E em função da dengue, em função da limpeza mesmo, né? Todo o município quer uma cidade limpa e bem cuidada.
A empresa que faz a coleta do lixo, nos últimos dias, reduziu a frequência de coleta em alguns bairros da cidade. Isso estava nos planos da prefeitura? A prefeitura pretende fazer alguma coisa para mudar essa situação, posto que nós temos aí uma situação de dengue, de inúmeros casos, a limpeza da cidade ainda não está completa, como você disse agora há pouco. Enfim, dá para retornar esse sistema, Neto? Ney, eu estou em contato direto com o presidente do SAI, inclusive com a empresa responsável pela coleta de lixo. Eu tenho estado em contato direto com a empresa, com o Derek também, que é o presidente do SAI. A gente sabe que essas modificações foram planejadas, inclusive no mandato passado, algumas parcerias com o superintendente à época, junto com a própria empresa, né, de algumas situações, que a baixa demanda fez com que essa nova fórmula fosse aplicada. Mas eu tenho entendido cada caso, existem alguns casos que nós precisamos retornar ao que estava no passado, ter essa coleta diária, e isso, Ney, nós vamos fazer com dados, tá? E se for necessário, nós vamos fazer com cada bairro, cada população, entender cada ponto positivo ou não. Muitas coisas que aconteceram foi mudança, inclusive, de horário apenas. Então, era 3 vezes por semana, ao invés de passar durante o dia, vai passar à noite, um remanejamento da empresa. Mas a gente vai estar atento e a gente sabe que nós precisamos obedecer um contrato, esse é um contrato de 30 anos, nós temos muito aí o que cumprir ainda, mas ao mesmo tempo, do jeito que a empresa tem direito, nós também temos direito e nós vamos deixar tudo dentro do que for melhor para a população. No contrato está especificado que a empresa tem que fazer coleta diária em alguns bairros da cidade ou isso não consta no contrato? Isso daí, Ney, como é um contrato de concessão, é uma PPP na realidade, é um pouco diferente do que as outras contratações, tá? Você é mais maleável para ter algumas mudanças, por ser um tempo maior de contratação, e a vida no município ele não é fixo, né? Não é uma coisa... Você vai pegar isso daqui em 2010, se eu não me engano, foi quando ela entrou, nós estamos em 2025, 15 anos depois. Não é qualquer tempinho aí, né? Então a gente tem analisado, eu pedi para o setor jurídico do SAI analisar o contrato todo, né? São pessoas novas agora que assumiram há 3 meses o SAI, ali faz 100 dias, e também o corpo jurídico e os procuradores aqui da prefeitura estão em consonância com o SAI para a gente entender o que é melhor para a população e a gente cobrar da empresa o serviço de qualidade para a população. Esse serviço sempre foi muito bem avaliado aqui na cidade de São Carlos. Em todas as pesquisas que a gente vê, não existe reclamação da coleta de lixo. Até por isso que as pessoas estão estranhando o fato de passar 2 dias a menos. O que aconteceu. Né? Então, nós vamos avaliar cada caso e, se necessário for, se a gente entender que isso é necessário, nós vamos manter. Senão, nós vamos retornar ao que estava no passado. Time que está ganhando não se muda. Vamos tocar para frente isso daí, fazer o quê? Neto, educação. A prefeitura já está trabalhando para contratar professores, ainda há um déficit, né, de professores e de outros profissionais também. Nós tivemos, inclusive, essa semana, uma escola em que faltou merendeiras. Qual é o planejamento para a educação em termos de abastecimento de RH, de pessoas para tocar esse sistema na cidade? Olha, nós contratamos mais de 49 professores já só esse ano, professores efetivos. O professor P1, que é ali do ensino infantil, nós zeramos a fila do concurso público. Então nós chamamos todas as pessoas, todos os professores que estavam na lista. Do P2 e P3 nós temos aquele chamamento eventual. E isso nós estamos fazendo em conjunto com a Secretaria de Gestão de Pessoas. O que acontece? Nós temos um limite financeiro para a contratação. E isso já estava previsto, principalmente na parte da educação e da saúde, essa contratação de alguns servidores. E isso está sendo feito. O impacto das contratações que nós fizemos até agora, para o ano, aqui na prefeitura, nós estamos em torno de 5 milhões de reais. E o planejado é de 6,5 milhões até o final do ano. Então, a gente está realizando isso rapidamente, que
e a gente entende que falta servidores em alguns locais, como, por exemplo, nós estamos contratando 5 enfermeiras e 10 técnicos de enfermagem para que eles possam já entrar na área da saúde já e continuar atendendo a população de São Carlos. Promessa sua de campanha, a tarifa é 0 aos finais de semana, essa está concretizada, a partir do dia 1º vai acontecer mesmo, Neto? A partir do dia 1º, eu só não vou te convidar e falar assim, ó, eu te pago uma passagem porque vai ser de graça, né? Mas a partir do dia 1º de maio, você pode pegar sua família, as crianças, para ir para a igreja, para ir para o zoológico, para ir para conhecer as universidades, que a gente tem locais lindos, tanto na USP quanto na Federal, passear pelo centro da cidade, e a gente sabe que no sábado, principalmente, né, há um movimento muito grande, e isso você consegue dar um momento de lazer para as pessoas, sem gastar algo mais, mas também você fomenta o comércio, que essa pessoa que vem para o centro da cidade, ela vai na loja, vai tomar um sorvete, vai comer um pastel, vai no mercado, vai na lojinha comprar um presente para a criança. Imagina só, Ney, uma família de 4 pessoas. Ela gastaria quase ali R$50 ou R$60 para ir e voltar. Só de transporte, Só né? de transporte. Hoje ela não precisa disso. Ela pode sair do Santa Felícia e vir aqui para o centro de maneira gratuita. Neto, ela pode sair do Cidade Iracema para cá de maneira gratuita. E isso, esses R$50 certamente ela vai gastar no comércio. Perfeito. Deve aumentar a demanda. As linhas vão ser suficientes, mesmo sendo reduzidas nos finais de semana, em feriados? Aí nós vamos fazer análise. Da mesma maneira que a gente está fazendo as análises da parte da saúde, né, que a gente está analisando diariamente, nós vamos ter uma experiência de 1 mês, 2 meses, vamos entender como está sendo usado o ônibus, se precisa aumentar alguma linha, qual é o roteiro mais preferido ali da população, e isso com os técnicos a gente vai cuidar e vai analisar. Hoje, realmente, aos finais de semana e feriados, aos domingos e feriados, é um número menor de linhas, e obviamente, porque não é a mesma demanda que você tem num dia de semana, que você... A gente vê muito ônibus vazio, né? Muito ônibus vazio, então... E aí as pessoas falam, mas por que diminui a linha? Veja só, o ônibus vazio, ele tem o mesmo custo que o ônibus cheio. Então, a empresa, ela cobra. E aí nós estamos fazendo isso para proporcionar que esses ônibus não fiquem vazios aos finais de semana, para que a população possa utilizar. Então, já que nós temos que pagar, que a população utilize esse transporte. E eu sou uma pessoa que acredito muito no transporte público, sabe? E mais, né? Existe isso, não é só isso. Nós trouxemos 15 ônibus novos, renovando a frota, diminuindo a idade média desses ônibus, tá? De 5, que é o previsto no contrato, está para 2 anos e meio, mas nós estamos revendo as linhas também na cidade. Nós estamos revendo as linhas. Uma delas foi a inclusão a volta da linha circular dentro da Universidade Federal. Porque ali não é só os universitários que usam. Muitas pessoas que vão ser atendidas na parte de fisioterapia ou algum outro tratamento, aulas de musicalização que existe ali na universidade, que são gratuitas para a população, né? A USE. Então, a gente precisa fomentar isso. A biblioteca que existe na universidade. Então, quando a gente toma uma medida dessa, você olha vários aspectos e eu vejo que São Carlos ela tem potencial para ser referência no transporte público. Vou mudar do dia para a noite? Não. Só que a gente consegue avançar muito. 30 segundos para a mensagem final sua, Neto. Olha, agradecer toda a população de São Carlos, agradecer o carinho que vocês têm me recebido na rua, agradecer a oportunidade que vocês estão me dando e o voto de confiança. Até aqueles, né, que não votaram em mim, mas dizem assim, olha, estamos torcendo por você, porque a gente torce pela cidade de São Carlos. A cidade de São Carlos é uma cidade maravilhosa. E se nós estivermos sempre juntos, nós vamos colocar a cidade de São Carlos no topo. Podem ter certeza disso. Neto, muito obrigado, Ney. Eu que agradeço, bom feriado para você. Obrigado. A gente volta amanhã ao meio-dia ao vivo. Boa tarde, até lá.